Eu estou aqui para trazer mais um pouquinho desse livro, Mulher Virtuosa no Mundo Atual. E alguma inspiração para você, alguma luz, algum insight que te faça pensar realmente sobre aquilo que eu vou falar agora a seguir. E eu hoje queria falar sobre o primeiro capítulo deste livro, que é a área espiritual. E hoje em dia nós vemos que realmente as pessoas estão tão ocupadas com tanta coisa que se esquecem de se ocupar desta área, que é a mais importante da vida do ser humano. Porque toda a criatura precisa de estar em conexão com o Criador. Quando Deus nos deu o Espírito, Ele colocou essa necessidade no ser humano, a conexão. E a gente vê lá no início da Bíblia, em Gênesis, que Deus, Ele vinha se encontrar com Adão e Eva na tarde, na viração do dia, como está escrito, para ter relacionamento direto com o homem. E Deus nos criou para isso, para nós sermos seres relacionais e sermos, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus, o nosso Criador. Então nós precisamos de cuidar dessa área com uma atenção redobrada, porque hoje em dia a estratégia do inimigo é nos tirar o foco, e quando a gente se envolve com tanta coisa, geralmente o que fica para trás é a nossa área espiritual. E eu quero trazer um alerta para nós neste capítulo. O relacionamento horizontal da mulher com a família e com o mundo depende totalmente do seu relacionamento vertical com Deus. A conexão homem-Deus precisa estar conectada 24 horas. E isso a gente esquece, por vezes, a gente esquece realmente de iniciar o nosso dia agradecendo pela noite, agradecendo pelo dia que nós temos para viver, agradecendo por tantas bênçãos e pedir a proteção de Deus, a guarda de Deus para a nossa vida. Porque realmente nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos de nada e nós precisamos de não descurar esta área da nossa vida. Porque se ela estiver fraca, todas as outras áreas vão ficar enfraquecidas também. Então nós precisamos de cuidar. E outra, e tem a ver com a identidade. Se eu sei quem eu sou, eu quero me relacionar com aquele que me criou. Não é? Quando nós temos pai e mãe, somos criados com o pai e com a mãe, existe um relacionamento e nós necessitamos até que eles partam para a eternidade, enquanto Deus permitir que eles estejam perto, que eles estejam neste mundo, nós queremos ter comunicação com o nosso pai, com a nossa mãe da terra. Então assim também deve ser com o Pai Celestial. Nós precisamos de ter conexão. E quando nós não sabemos realmente quem nós somos, qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa nos tira do foco. E esse eu creio que é o maior problema da humanidade nos dias de hoje. É porque nós não sabemos quem nós somos. Eu falo nós, o ser humano. E corre em busca de uma identidade. E às vezes é o que o mundo oferece, a sociedade oferece, as pessoas pegam isso. Só que não é. A nossa identidade, ela vem de Deus. E nós precisamos de ser muito atentos a isso. Porque muitas vezes nós queremos ter para nos sentirmos alguma coisa. Queremos fazer para nos sentirmos alguma coisa. Mas está tudo ao contrário. E eu quero mostrar para vocês aqui uma pirâmide. Eu tentei escrever ao contrário. Então, a base desta pirâmide é o ser. Depois vem o fazer e depois vem o ter. Então, ser tem a ver com identidade, fazer tem a ver com capacidade e ter tem a ver com merecimento. Então, a nossa base precisa ser quem eu sou, identidade. Quem eu sou? Porque se eu deixar de fazer, eu continuo a ser. Se eu deixar de ter, eu continuo a ser. Mas muitas pessoas fazem isto assim.
E aí o que é que acontece? Deixam de ter, perdem a base. Deixam de poder fazer, perdem a base. E deixam por último ser. Então, que nós possamos entender. Isto chama-se a pirâmide do indivíduo. Então eu preciso de saber quem eu sou. Porque pode vir o que vier. Eu continuo sendo. Eu tenho identidade. Eu sei de quem eu sou filha. Eu conheço a voz do meu pai. E quando a gente era criança, que o pai ou a mãe davam direcionamentos, às vezes, mesmo sem estar perto de nós, a gente só ouvia a voz deles e a gente já sabia quem estava dando esse direcionamento era o pai ou era a mãe, porque nós conhecíamos a voz deles, porque isso adquire-se através de relacionamento. Então, quando eu tenho relacionamento com Deus e com a sua palavra, que nunca pode estar longe de nós, a sua palavra, eu vou entender tudo o que Deus fala para mim, tudo o que Deus quer para a minha vida, todos os planos de Deus que são sempre melhores que os meus, eu vou entender. E isso é na área espiritual. Eu preciso de tirar um tempo, eu preciso ter um lugar preparado para que eu tenha intimidade com Deus, para que eu realmente não me distraia da minha conversa com o meu Pai. Eu preciso. E eu ouvi alguém dizer já há muitos anos atrás que a oração é a respiração da alma. Então, o que é que eu estou fazendo com a minha alma? Estou abafando a minha alma? Estou matando a minha alma? Não a deixando de respirar? Ou eu estou respirando o puro oxigênio que vem de Deus? Que é a oração, a comunicação. E também ouvir. Que muitas vezes nós falamos e não deixamos que Deus fale ao nosso coração. Então, nós precisamos dessa intimidade, desse contacto diário e sempre melhorar, porque sabemos que Jesus está para voltar. Tudo nos mostra que Cristo já volta, como diz aquele hino antigo da harpa. E é verdade, nós precisamos estar alerta na nossa área espiritual, olhando o que é que se passa à nossa volta. Jesus falou para os discípulos: olhai os sinais, olhai a figueira, olhai. Se a gente for lá no Sermão da Montanha, ele deu instruções, ele deu indicações, ele mostrou para nós observarmos os sinais. Então nós precisamos ter a nossa alma, o nosso espírito conectado com o nosso Criador. Então foi mais um pouquinho do primeiro capítulo deste livro, que é a área espiritual. Ela precisa de estar saudável. Não é fazer uma oração, é como aquelas pessoas que escrevem num papel e dizem: Senhor, está tudo aí escrito o que eu quero, o que eu peço, o que eu preciso. Não, nós precisamos ter um novo cântico para o Senhor, nós precisamos ter uma conversa, não só pedir, mas um agradecimento, gratidão, exaltação de quem Deus é. Mesmo que Ele não dê, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele não abra a porta, Ele continua sendo Deus, não é? Tem um hino aí que fala isso mesmo, que a gente possa entender que sem Deus nada podemos fazer, está escrito. Sem Deus nada podemos fazer. Mas Ele é o Deus do impossível. Então, quando nós temos essa conexão diária e saudável com Deus, a nossa vida realmente, ela começa a girar e ela começa a dar sinais de cura e de prosperidade espiritual. Amém, meus queridos? Então, Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje do Pilar Espiritual. E eu continuo falando. Nós vamos ter uma turma de imersão, de autoconhecimento e também falar deste livro. Então, você se inscreva, tá bom? Aí, manda uma mensagem. Eu vou deixar uma caixinha. Se inscreva, porque nós vamos brevemente, talvez no mês de junho, já começar com essas turmas, tá bom? Para autoconhecimento e para a bênção das nossas vidas e para que nós possamos realmente ser pessoas realizadas, felizes, prósperas em todas as áreas, tá? Tchau, fui!